A título de informação, pessoal, nós estamos sendo gravados, tá? E para quem não me ouviu ainda, boa noite a todos. Estamos diante da disciplina de Direito Administrativo, Regime Jurídico Administrativo, correspondente a Direito Administrativo 1. Aí no próximo semestre vocês vão ter o Direito Administrativo 2, sendo dado sequência ao conteúdo, tudo bem? De forma introdutória, eu digo para vocês que a participação de vocês hoje vale pontuação na parcial, e eu decidi que a parcial ela vai corresponder à pontuação de duas formas. A primeira forma de pontuação é a participação em sala de aula, e a segunda forma de pontuação vai ser a realização de uma atividade que eu vou colocar no portal para ser realizada até a data da oficial 2. Para aquele acadêmico que já tiver a participação em sala de aula, a pontuação vai estar garantida já da parcial 2. Não vai precisar fazer atividade. Não é vedado a realização da atividade, só que eu vou considerar, né, a pontuação máxima já da parcial 2 pela participação que o acadêmico ou a acadêmica tiver, tudo bem? E pode fazer a atividade no portal sem nenhum problema, só que aí mesmo que não atinja a pontuação máxima na atividade do portal, fica com a pontuação máxima pelo fim de ter participado das aulas aqui online ao vivo, tudo bem? E no mais é desse jeito. Caso queiram compartilhar aí nos grupos de WhatsApp, etc., de vocês aí, fiquem à vontade, sem problema nenhum. A regra, então, da parcial 2 vai ser dessa forma. Participação em sala de aula. Quem se fizer presente, quem participar, quem se comunicar, fazer perguntas, responder perguntas em sala de aula, essa pessoa já vai ter a pontuação máxima da parcial 2. O acadêmico que não tiver participação, a critério, pode ou não querer participar, seja por áudio, seja por vídeo dessa aula ao vivo, só que vai ter a possibilidade, sim, de, por meio do portal, realizar a avaliação da parcial 2. Que vai ser basicamente o conteúdo da oficial, só que serão avaliações com pontuações distintas e com conteúdos, as perguntas serão diferenciadas, tudo bem? Tudo certo? Tudo certo. Então, maravilha. Emanuele, só para fazer o pedido aí de desabilitar o microfone antes, enquanto não for fazer perguntas, essas coisas, ou dar uma resposta. Ah, obrigado. Já calou minha boca antes da hora aí. Desculpa, eu não tinha visto que estava aberto. Relaxa. Vamos dar continuidade, então, na aula de ontem. E na aula de ontem... Meu Deus, a aula de ontem é para acabar, né? A aula da semana passada, isso mesmo. E nós estávamos falando de atos administrativos, falamos dos elementos, falamos dos vícios, falamos das características, né? E aí a gente vai dar continuidade agora e nós vamos terminar, logo no começo dessa primeira aula, ou pelo menos até o término do primeiro período agora, a respeito dos atos administrativos. E a gente vai dar sequência depois no poder de polícia, tá? Para quem quiser responder de uma forma muito simples, a participação de vocês vai ser uma participação muito simples e espero que até de certa forma célere. O conteúdo está no Encontro 10, então para quem está tendo acesso ao portal livremente aí, Encontro 10. Vá lá no Encontro 10, acredito que esteja na pré-aula, tá bom? Então, Encontro 10, pré-aula, vocês vão encontrar todas as respostas das perguntas que eu vou passar, sendo certo que vocês também podem aguçar a pesquisa de vocês no Dr. Google, tudo bem? No livro digital que você tenha, na doutrina que está aí ao lado do seu computador. Eu não vou mostrar nem a minha organização aqui ao lado do meu computador, senão vocês vão falar assim, nossa, como o professor é chato e organizado, né? Muito organizado. Vamos lá, então. Dando continuidade ao conteúdo, espero que vocês já tenham chegado ao material. Enquanto isso, aí vão pesquisando, pelo menos, né? E nós paramos, então, provavelmente foi bem aqui mesmo, na classificação dos atos administrativos. Foi isso, né? Classificação dos atos administrativos, então já anotem aí
Pessoal, tem grupo? Essa turma aqui tem um grupo, regime jurídico administrativo, no WhatsApp? Tem Eu algum acredito grupo? que não, professor. Não? Eu acho que não. Não? Então tá. Então é o seguinte, alguém que está no seu Temos computador... sim. Tem? Manda um oi no grupo, então. É esse aqui, Me direito adiciona aí, ADM, então, por favor. direito admin Pablo, que tem a minha imagem aqui, inclusive? Isso mesmo. Eu Então, não sou administradora do grupo. não, deixa eu ver aqui se sou eu, quem que é. Só um segundinho. Eu estou tornando todo mundo administrador do grupo, tá? Que assim, quem vocês conhecerem, já podem vocês mesmos incluir o acadêmico ou a acadêmica, tá? E aqui na sala de aula mesmo, vocês podem passando o número de telefone para uma pessoa ou outra. Prof, eu te mandei para pedir para me adicionar, mas pode deixar, depois eu converso com alguém. Por quê? Porque aí eu vou pedir o seguinte, as perguntas que eu for falando a partir de agora, alguém vai escrevendo aí no próprio celular, que seja, e poste as perguntas no grupo, tá? As respostas, querem compartilhar? O momento de passar cola é esse, é durante a aula, tá, pessoal? Então podem passar as respostas também, sem problema nenhum, pode tirar print de tela, o que for necessário aí. Não há problemas, aí pelo menos a gente encerra a aula e ainda fica com o material gravado aí. O homem não consegue fazer duas coisas ao mesmo tempo, né? Eu deveria estar conseguindo fazer isso aqui e ainda continuar ministrando a aula, né? Nossa, tem bastante gente nesse grupo. Opa, errei. Ok, porque aí pelo menos a gente consegue partilhar aí os conteúdos.
Olha só que bonitinho. A Emanuele já foi... Prof, ela acordou e daí o Rude foi para mim na farmácia. Tá, oi, Emanuele, esse número que você passou para mim aqui é de quem? No WhatsApp? É o meu. Próprio mesmo, entendi o que você falou. Beleza. Os que me mandaram aqui, eu adicionei. E vamos lá, então. Vamos escrever aqui algumas perguntas. E é o seguinte, as respostas que vocês vão passar, não é porque um acadêmico ou uma acadêmica passou uma resposta que você não pode complementar a resposta que foi dada. Que você também não pode participar da resposta da pergunta. E depois de vocês responderem, eventualmente eu vou fazer um comentário a respeito da resposta que foi dada. Tudo bem? E assim a gente vai dar seguimento a todo o conteúdo, seja nessa aula, seja na aula da semana que vem. Com pontuações, você, porque respondeu uma, não está desobrigado de responder a próxima. Eu quero dizer, não é porque você respondeu uma que você não pode responder uma próxima, pode sim. E você, acadêmico que se sentir, ou acadêmica que se sentir lesado, porque você tem uma pessoa respondendo sempre e você não está respondendo, responda também. Pode ser a mesma coisa, pode ser o que for, emita a sua opinião. A participação aqui não é pura e simplesmente com as respostas. Você fazer uma pergunta para mim, por exemplo, já eu considero como participação, tudo bem? O que eu quero é isso, eu quero conferir a pontuação por conta da participação, tá? Então, coloque as seguintes perguntas no caderno, por favor, e quem puder escrevendo aí no computador depois compartilhar no grupo, eu fico agradecido. Não estou querendo comprar você, mas é claro que eu vou conferir pontuação para tal atitude, tá bom? Coloque aí quanto à classificação, quanto à classificação, quanto à classificação, quanto à classificação dos atos administrativos, quanto à classificação dos atos administrativos, dois pontos. Dois pontos. Na linha de baixo, coloque assim. Em relação aos destinatários, em relação aos destinatários, em relação aos destinatários, vírgula. O que são atos administrativos gerais e o que são atos administrativos individuais? E aí você abrevia, né? AT-ADM, por exemplo, ou atos ADM. Então, quanto aos destinatários, o que são atos administrativos gerais e o que são atos administrativos individuais? Interrogação. Na linha de baixo, uma próxima pergunta. No que se refere ao alcance, no que se refere ao alcance,
No que se refere ao alcance, vírgula, o que representa um ato interno Prof, pode repetir, por favor? em relação ao alcance, acho que foi isso que eu falei, em relação ao alcance, vírgula. O que se refere, acho que foi isso, né? Um ato interno, ao que se refere um ato interno, e o que, ou melhor, e a o que se refere um ato externo. Esse ato que eu falo é o ato da administração pública, tá? Professor, o áudio Pois chegou não? atrasado para mim. Poderia repetir, por gentileza? Tá. Eu A estou primeira... digitando lá no grupo, professor. Isso, gente, vai colocando ali, ó. Inclusive o Marco Aurélio mandou ali o link. Parabéns, viu? E no grupo vai acompanhando. Quem não estiver no grupo aí do WhatsApp, é só falar em tela aqui que alguém coloca o número, tá? E tem um link, tá? Para quem não consegue entrar. E eu vou colocar como o conteúdo gravado no portal para vocês com uma semana de antecedência, pelo menos ali, das avaliações oficiais, tá? Bom, sem prejuízo aí do segmento, eu falei quanto ao alcance, vírgula, em relação ao alcance, ao que se refere o ato interno e ao que se refere o ato externo. Continuando, no que tange, no que tange, no que tange, admitir aqui 3 novos, tá? Não sai não, tem gente que às vezes está saindo, é que às vezes eu não habilito na hora, tá? No que tange o objeto, no que tange o objeto, deu falha ao admitir a Cleide aqui, tá? Fala para ela sair e entrar de novo que eu coloco. No que tange ao objeto, vírgula, diferencie ato de império, diferencie ato de império, Repete de novo, professor. Seu cortado. tá? No que tange o objeto, vírgula, diferencie ato de império, vírgula, de gestão, e de expediente, e de expediente, vírgula, todos entre si. Ou seja, diferencie eles. Gente, tá dando problema na Cleide aqui. Eu tento, eu vou até tesourar ela aqui. Neguei. Fala para ela de novo, eu não estou conseguindo. Eu habilito e dá falha no dela. Ela vai ficar brava comigo quando ela entrar. Então, diferencie ato de império, de gestão e ato de expediente. Dando sequência.
No ponto de formação do ato, no ponto de formação do ato, É continuação ou outra questão, ah, professor? é uma próxima. No ponto de formação do ato, é a mesma coisa que eu falo assim, quanto à formação do ato. Cleide, mas vamos lá, Cleide, vai dar certo agora. No ponto de formação do ato, vírgula, defina o simples, defina o simples, vírgula, o complexo e o composto. E o composto. Estou digitando lá no grupo, você viu, né? Aham, parabéns, estou acompanhando aqui. Estou curtindo. Na próxima, nossa, quando eu escrevi esse material aqui, não tinha nem mudado também para o português ainda, gente. O próximo. Em referência à execuibilidade, em referência à execuibilidade, vírgula, Repete, por favor, professor. eu não me lembro como eu falei bem, mas eu devo ter falado assim, em relação à execuibilidade, vírgula, quais as características do ato perfeito, vírgula, do ato válido e do ato eficaz? Do ato. Válido, desculpe, primeiro eu falei perfeito, válido, do ato perfeito, vírgula, do válido e do eficaz. Isso aí, está rápido aqui. Se a gente formasse um escritório de advocacia com essa turma aqui, a gente faria milhões de peças no mesmo dia. Seríamos o escritório mais rápido do Mato Grosso. Quanto à execuibilidade, quais as características do ato perfeito, do válido e do eficaz? Interrogação na sequência, na mesma pergunta, tá? Se for o caso, então crie uma próxima pergunta. Existe a possibilidade de não se fazerem presentes todas as características, de não se fazerem presentes todas as espécies, melhor dizendo, existe a possibilidade de não se fazerem presentes todas as espécies em conjunto? Existe a possibilidade de não se fazerem presentes todas as espécies em conjunto?
Oi, Patrick. Ok, pessoal? Nesse presente momento, vamos para essas respostas. Pesquisem, já coloquem no caderno de vocês essas respostas, no computador de vocês. Eu vou considerar, gente, vocês não vão mandar nenhum arquivo para mim. Claro que vocês podem ficar compartilhando respostas e perguntas aqui no grupo do WhatsApp, mas para mim vocês não vão mandar nada. Eu vou considerar a participação, a questão verbal aqui na sala de aula, tudo bem? Então vamos lá, peguem as respostas desses pontos para a gente já começar a... Vou dar 10 minutos para vocês, tá? 10 prorrogável por mais 5, então no máximo 15, como se fosse uma monografia. E a gente volta aqui para a gente terminar a primeira aula com essas respostas, se não com as respostas das próximas perguntas, que no final das contas eu vou acabar passando aqui por WhatsApp para vocês, tá bom? Obrigadão e aproveitem esses 10, 15 minutos aí para a resposta dessas perguntas. E fico aqui... Tá com... Eu não sei o que está acontecendo com a Cleide, gente, que não estou conseguindo colocar ela aqui. Está dando erro no dela. Fala para ela reiniciar o computador. Vamos lá.
Pessoal, só relembrando que nós estamos, esse material está na pré-aula do encontro 10, tá? E relembrando também que a participação de forma oral de vocês nas respostas valem ponto para parcial 2, o que vai se dar nessa aula, nesse período, primeiro período, no segundo período da aula de hoje e no primeiro período e segundo período da semana que vem também, até chegarmos à data da oficial 2, tudo bem? Cinco minutinhos aí no máximo, gente. E a gente vai dar sequência aí nas respostas.
lá, galera. Professor, vai começar respondendo pela 1 ou já vai pular para 2? Vamos lá, gente. Professor, vai começar pela 1 ou já vai pular para 2? Eu não entendi tudo. Não, porque foi Eu baixo respondido no teu grupo, áudio. no caso. Acho que ele saiu da sala. Aqui pra... Estão me ouvindo? Estão me ouvindo? Sim, senhor. Sim, agora estou ouvindo. Oi, professor. Boa Tá noite. bem baixinho, bem baixinho, Pablo, mas estou ouvindo. Dá para ouvir, professor. Eu estava pensando em ficar em pé Boa aqui na noite, cadeira. professor. Falta a última. Mas vamos dar sequência mesmo assim, então, aproveitando aqui o material online. E acredito que todos estejam no grupo aqui, inclusive temos, obrigado aí Marco Aurélio, contribuição de todas as respostas. Prof, para me colocarem no grupo, eu acho. Como que é? Eu também não estou no grupo dessa aula, não, hein? Ah, é? Pô, eu gastei um tempão aqui no começo da aula, aqui, colocando a galerinha, por que vocês não falaram? Que eu Mas entrei vamos então para no da aula, né?
Mas foi mal. Eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar vocês na hora do intervalo, então. Vamos para as respostas. Aí na hora do intervalo eu coloco quem aqui estiver no grupo, na aula, na verdade, e não estiver no grupo do WhatsApp, tá? Vamos lá. Tá tranquilo. Em relação aos destinatários, o que são atos administrativos gerais e o que são atos administrativos individuais? Valendo ponto na parcial. Quem responde? Eu respondo. Elisângela. Elisângela? Uhum. Pode responder, Elisângela. O ato geral é toda manifestação unilateral de vontade da administração pública que, agindo nesta qualidade, tem por fim imediato resguardar, adquirir, modificar, extinguir e declarar direitos ou impor obrigações. Os atos individuais são aqueles que possuem destinatários determinados, produzindo diretamente efeitos concretos, constituindo ou declarando situações judiciais subjetivas. Acredito ser essa. Sim, alguém quer fazer algum comentário a mais? Citar algum exemplo? Posso, prof? Só uma desculpinha antes disso, Elisângela, tem duas aqui, Oi. tem a Silva e tem a Nunes. Você Eu sou a Silva. Sou a Silva. Próximo, alguém quer participar aí, porque de fato está bem respondida a pergunta, mas cabe complementação, caso alguém queira. Tá, eu vou dar exemplo. Aqui, pessoal, vamos escutar, por favor. Acho que outro colega queria falar também. Sim, Sem problema. só complementando em atos individuais, Aham. quando fala individual, não significa que seja para uma pessoa só, né? Ele pode ser único ou pode ser plurimo, como diz aqui na resposta, né? Pode ser mais de uma pessoa, o ato individual. Bacana. Pessoal, o que a gente deve fazer é o seguinte, não é apenas responder sem a gente aprender, né? Que nem na religião fala assim, não adianta nada rezar sem você saber o sentido da palavra, você sentir. Então, aqui no momento da resposta, não basta a gente passar sem a gente pegar palavras-chave. Então, dentro de cada resposta, é importante que você grife quais são as palavras-chave daquela resposta. Aqui, por exemplo, nos atos gerais, em relação aos atos individuais, algumas palavras-chave vocês devem buscar para fazer a diferenciação, tá? Mas aí, continuando a sequência e a complementação. Tá, eu posso dar exemplos, prof? Sim, senhorita. E quem Emanuele. Tá. Exemplos de atos gerais são editais, regulamentos, instruções, que são destinados a vários sujeitos, né? Individuais, destinado a demissão, a exoneração. Everaldo, desculpa, Emanuele. Everaldo, tá na escuta aí? Tô sim, professor. Só desabilita o seu áudio, fazendo favor, só para não dar Perdão. Emanuele, continue aí, fazendo favor. Tá. Exemplo de atos gerais, que são destinados a sujeitos indeterminados, né? Pode ser dado como o edital, um regulamento, instruções normativas, e individuais, que é para uma pessoa específica, ato de nomeação, de exoneração, outorga de licença. Aí veja só, a outorga de licença é um ato individual que pode ser plurimo se nós estivermos falando, por exemplo, que o município ele concedeu a licença para Uma certa classe? Só um segundinho aqui. Isso, só um segundinho. Eu peço para todos desabilitarem o microfone e na hora certa de falar vocês habilitam, tá? Voltando aqui a fazer o comentário. Imagine só que em determinada praça pública foi conferida a possibilidade para diversas pessoas terem o seu bosque ali, o box, na verdade, né? O box de lanche. E de repente muda a administração pública, muda o prefeito, etc. E fala assim, ó, eu vou tirar as autorizações de todos os lanches da praça popular. Essa decisão, ela é determinada para aquele ponto. Vamos assim falar que ela não é geral, não abarca uma generalidade. Só que não vai ser para um indivíduo só. Essa perda da licença na praça é para todos os que conseguiram o lanche, a habilitação para, né, autorização para ter o lanche naquela praça. Então, como o Marcos comentou agora há pouco,
O geral tem uma característica, o individual tem outra, só que o individual ele não quer dizer particular, porque também pode ser plurimo, né? Então, nesse exemplo colocado, se, por exemplo, uma pessoa vai ser exonerada, tudo bem, é individual. E aí, individual particular. Só que nesse outro exemplo que eu passei aqui dos lanches, os boxes de lanches ali na praça, essa perda foi generalizada, não foi geral, foi individual ali que podemos colocar, só que não particularmente, né? Conseguiram entender? Espero que sim. Sim, sim. Mais alguém quer colocar algum outro ponto nessa primeira? Vamos dar seguimento. Dois, no que se refere ao alcance, o que representa um ato interno e ao que se refere um ato externo? Posso responder, professor? Certeza, só me passa o nome, fazendo favor. Cleide. Cleide? Isso. Pode falar, fica à vontade. Os atos internos são aqueles destinados a produzir efeitos somente no âmbito da administração pública, atingindo os órgãos e agentes. Como não obrigam nem geram direitos, não necessitam ser publicados em meio oficial para produzirem efeitos, bastando a comunicação direta a seus destinatários. Exemplo, portaria de remoção de um servidor, ordens de sérvio, portaria de criação de um grupo de trabalho ou memorando. E os atos externos são aqueles que atingem administrados em geral, criando direitos ou obrigações, produzem efeitos fora da repartição que os editou. É uma condição de a sua publicação em meio oficial, embora, caso não seja necessário o conhecimento do público em geral, admite-se a limitação do conhecimento aos seus destinatários. Exemplos, atos normativos, nomeação de candidatos aprovados em concurso, edital de licitação e etc. Top. Num concurso público, no exame da ordem, qual que é a diferenciação que vai cair sobre cada um? Vai ser sobre a necessidade ou não de publicação. Lá no exame da ordem, vai colocar justamente para o ato interno o que ele necessita de publicação. E para o ato externo, alguma alternativa falando que desnecessário se fará a publicação. Então, gente, é o que eu falo para vocês. Dentro dessas respostas, tentem achar palavras-chave que você grifando, você vai relembrar. Porque no momento que você estiver diante... Só um segundinho. No momento em que você estiver diante de uma avaliação em que você pode estar ali, ansioso para responder aquelas questões, o psicológico tem que estar aguçado, palavras-chave fazem vocês acabarem acertando a alternativa correta, tá? Só uma dicasinha, nunca mudem, depois que você respondeu, não mude de alternativa, tá? Ok, questão 2. Alguém quer falar um pouquinho a respeito, embora a resposta tenha sido categórica, inclusive com exemplos? Professor, no caso o ato interno, alguns eles podem ser orais, né? Já o ato externo, ele meio que obrigatoriamente exige a forma escrita. Pessoal, mais um ato de diferenciação que eventualmente pode ser colocado numa questão é essa questão mesmo da possibilidade de ato interno ser colocado de forma oral. Inclusive, no controle interno, uma sanção, a mais leve, ela pode ser essa repreensão oral, ok? Em algumas circunstâncias admitidas em lei. Muito bem. Já quando a gente fala daquele que não é o interno, ele não poderá se dar, pois não? Sendo essa, no exemplo, uma advertência oral, é necessário que ela seja registrada de toda forma, né? Ou não? Aí depende se a gente for falar de forma geral, sim. Porque na administração pública, a gente tem que ter os registros para fins comprobatórios. Só que existem possibilidades em que uma atuação
vamos citar um exemplo. No caso aqui não daria porque seria o externo, né? Mas só uma forma de dizer, né? Quando um pedestre recebe a repreensão de estar mesmo na faixa de pedestre, utilizando no sinal vermelho, sem levar nenhum tipo de multa, não vai haver o registro, né, de uma circunstância dessa. Então, na maioria das vezes, dentro do regime jurídico administrativo, vai ter que se reduzir a termo que foi feita uma apreensão, uma Advertência, por exemplo? Isso, desculpe, né? Que foi feita uma repreensão verbal, por quê? Justamente para constar nos anais, nos registros, né, do servidor público. Por quê? Numa próxima circunstância, vai para a superior, vai para uma repreensão superior do que aquela verbal que foi reduzida. Então, se podemos colocar como regra, essa afirmação está correta. Mesmo sendo verbal, ela tem que ser reduzida a termo. Faz todo sentido. Tá? Entendi. Obrigada. O que falou agora foi quem? Eu acabei não anotando quem fez a observação. A Cleide falou. A Cleide mesmo? Não. E depois a Cleide? Manu. Manu? Professor. Não. Essa questão da advertência que a colega, que eu não sei o nome aí, se referiu, eu acredito, eu particularmente acho que praticamente cada, no caso, órgão que eu falo seria cada esfera da administração, no caso a prefeitura de Tangará, o estado, ela quando vai elaborar o regime jurídico, ela já prevê. No caso, no município que eu trabalhava, a advertência oral, ela exigia a presença de 2 testemunhas. Aí não tinha necessidade de reduzir a termo. Muito bem colocado. Acho que é específico de cada regime jurídico. Então, isso mesmo. Se formos falar da regra, a regra é que seja reduzida a termo, mas não vamos colocar como uma regra absoluta. O exemplo que você citou é um exemplo de não ser exigido a redução a termo. Consegue? Então, é nesse sentido que eu falo. Vai depender muito... Como que eu vou falar aqui na sala de aula que sim, sempre será? Não tem como, porque vai caber a cada um, como bem foi colocado aqui pela Elisângela, né? Essa colocação. E isso na prática, né? Trouxe um exemplo prático para a gente. Obrigado, né? Meu professor. Marcos. Feito de sindicância ou processo administrativo disciplinar, né, o PAD, aí tem que ser reduzido a termo, porque uma advertência é uma das sanções, né? Mas se for para efeito, por exemplo, que muita gente fala que funcionário público não perde o cargo. Se ele receber 3 advertências, ele pode sim perder o cargo, mas aí tem que estar escrito. E o interessante é isso, gente. A estabilidade na administração pública é maior do que a estabilidade no contratado pelo regime seletista. Por exemplo, eu, professor de uma faculdade de direito privada, a Unic, eu tenho, quando eu recebo meu lerite ali, meu salário por mérito, por tempo de serviço, por qualificação e assim vai. Só que é assim, gente. Pablo, muito obrigado por todo esse tempo de serviço, mas por motivo administrativo, de gestão, de corte de custos, nós não vamos mais precisar dos seus serviços. Cai uma lágrima de um lado, uma lágrima do outro, e o que eu vou fazer? Vou ajuizar uma ação contra? Não, é direito. É ente privado. O ente privado, o empregador, ele tem autonomia para ele demitir a hora que ele quiser. Ele tem esse direito, essa autonomia. Quando nós falamos do regime jurídico administrativo, aquele que é contratado segundo as regras da administração pública, seja um agente servidor público, a maioria das vezes vamos falar dele, né? Que não é de livre nomeação nem exoneração. Vamos tirar também a figura do mandato, para não entrarmos em maiores detalhes,
Mas, falando do servidor público, aquele que alcança a estabilidade, para que ele seja retirado do cargo, é como se a gente fosse falar exclusivamente de ele somente poder ser demitido por justa causa. Então, ao contrário do regime jurídico dos particulares, há quem entenda que o direito do trabalho tem natureza de direito público, há quem entenda que tem natureza jurídica do direito privado, sendo certo que a maioria da doutrina entende que o direito do trabalho pertence ao direito privado e não ao direito público. A diferenciação do direito do trabalho para os servidores da administração pública, olha a diferença, gente. Quando estamos falando de um servidor público, nós não estamos falando de um sujeito que foi contratado pelo regime seletista, tá? Então, voltando aqui para a resposta, quem foi contratado pelo regime seletista, num particular, um exemplo que eu me coloquei, eu posso ser demitido a qualquer momento, segundo o livre-arbítrio do meu empregador. Não devo eu ser demitido apenas quando eu estiver em justa causa. Professor, e se o senhor tiver estabilidade, eu também posso ser demitido. Todavia, eles vão me indenizar por todo o dinheiro que eu receberia no tempo de estabilidade que eu teria. Professor, e pode uma decisão do juiz mandar o senhor voltar a trabalhar se o senhor tiver no tempo de estabilidade e o senhor assim quiser? Também posso. Mas voltando para o direito administrativo, saindo do direito do trabalho, no direito administrativo, não pode haver... Alguém está com o microfone ligado aí? Deixa eu colocar a mudança, só não sei quem que é. Não consegui achar aqui. Obrigado até pela observação, mas é nesse sentido. Quando nós estamos falando de servidores públicos, não existe a figura da demissão sem justa causa. Grosso modo falando, é isso. Para que haja uma demissão, deve passar pelo processo administrativo disciplinar, e conforme foi bem colocado aí pelo Marcos, existe a necessidade dos registros das advertências, sob pena de não conseguir aquela justificativa, aquela justa causa. Tudo bem? Obrigado aí, Marcos, mais uma vez pela colaboração. Mesmo havendo essa dispensa por justa causa, eu posso discutir ela na esfera judicial, não posso? Inclusive, a pessoa vai poder se defender dentro do procedimento administrativo. E se por um acaso, mesmo decidido um procedimento administrativo, o Brasil não adotou aquela teoria que ela prega haver o trânsito em julgado administrativo. Ainda a pessoa, dependendo se arguir algum tipo de nulidade, algum tipo de vício, algum tipo de não cumprimento da lei, essa pessoa vai poder sim provocar o poder judiciário e fazer a reclamação. Muitas pessoas já fizeram isso, inclusive pessoas que ficaram anos e anos e anos sem recebimento, quando elas tiveram reconhecido judicialmente o direito a voltar ao exercício da sua função, do seu cargo na administração pública, elas receberam o retroativo, aquele correspondente ao salário dela que ela teria ganho se ela continuasse trabalhando, mesmo sem ela ter continuado trabalhando. Todo esse retroativo, além dela ter o direito de voltar, todo o valor retroativo ainda, ela fez jus. Então, vale a pena, inclusive, advogar nessa área, né, do direito administrativo. É muito boa essa área. Quem fez a participação agora, por favor? Manu. Ô, Manu, seu nome completo qual que é? Oi? Seu nome completo? Emanuele Cristine. Manu, né? É que eu... Professor, Outra pessoa participou? No caso da demissão, quando ela é precedida de ação judicial lá que determina a perda da função, determina a demissão, né, no caso, quase sempre a pessoa fica impedida de contratar um tempo com a administração pública, né? Quando essa demissão se dá depois de um processo administrativo judicial, também tem esse tempo de carência, digamos assim, que o funcionário tem que cumprir? Na verdade, assim, eu tenho que analisar qual que é a situação apresentada, para depois eu verificar qual que é o prazo que essa pessoa vai ficar alheio aos seus direitos perante a administração pública. E tem isso previsto em uma lei especial. Eu tenho que analisar a lei especial para ver qual que é o prazo que ela coloca.
Se eu não estou enganado, é a Lei 8.112, que eu tenho que analisar qual o prazo colocado nela. Fora isso daí, tem os crimes de responsabilidade, né? Que aí também coloca no exercício do direito político, seria. Mas para essa sua pergunta, eu tenho que analisar. É servidor público da União? Sendo servidor público da União, você fala de ele ser retirado depois de processo administrativo disciplinar, ser excluído por força de sentença transitada em julgado? Por quê? Porque um servidor público, ele também pode ser retirado do exercício da sua função, do seu cargo, não só por um processo administrativo disciplinar, ele também pode ser retirado por uma sentença transitada em julgado. Então, vamos imaginar que algum servidor público acabou sendo condenado por uma prática de um crime que fere essa pessoa continuar no exercício do seu cargo, da sua função pública. Uma vez transitada em julgado essa sentença, haverá essa incompatibilidade e os efeitos ele perderá também, por força da sentença transitada em julgado, a sua função, o seu cargo. Agora, qual que é o prazo que ela fica impedida? Nós, no Brasil, nós não aceitamos a prisão perpétua. Então, se nós não aceitamos a prisão perpétua, a gente tem que fazer a análise. Qual que é o prazo que essa pessoa ficará impedida de regressar à participação como servidor público? Vem aquela questão também, porque a pessoa que foi condenada por sentença transitada em julgado, espera aí, será que essa pessoa tem uma boa reputação para se tornar um servidor público? Porque esse é um critério também. Quando você lê nos editais, não se aceita qualquer pessoa para ser um servidor público. É uma pessoa de boa índole, de reputação ilibada, vai estar escrito no próprio edital. Tá, uma pessoa que praticou crime não vai ser uma pessoa que tem boa índole? Tudo bem, mas e aí? Já transitou em julgado? Já houve o cumprimento da pena? Não houve o cumprimento da pena? Eu levo em consideração porque uma pessoa presa não pode ser servidor público. Então, é uma pergunta assim que eu tenho que dar uma aguçada um pouco melhor na situação fática para te passar uma resposta um pouco mais concreta, tá? Porque pessoa presa não tem... É impossível até de prestar o serviço público, não é? Tudo certo? Não, entendi. Certo, obrigada. Nada. Continuando, nós estamos na 3 agora, né? No que tange ao objeto, diferencie ato de império, de gestão e de expediente, todos entre si. Podem responder, fiquem à vontade. Pessoal, chegamos ao responder, horário. então, Os atos... Chegamos ao... Eu nem percebi, gente, a chegada ao horário. Mas, como eu fiz essa pergunta, vocês querem aguardar a resposta ou podemos ir... E vocês os dois que falaram aqui têm preferência em começar a resposta? Toca direto. Toca direto? Toca direto. Concordo. Todos concordam? Também. Sim, sim. Também. Alguém no particular que não concordar, manda no WhatsApp particular para mim aqui, gente. Meu número é 0659-9991-2221. Repetindo. Concordo, professor. 0659-9991-2221. Se alguém aí não puder concordar, manda mensagem para mim no WhatsApp, basta uma pessoa falando que não pode, que eu não posso dar sequência, tá? Gente, é orientação da direção para cumprir os horários, e o pior é que agora eu fico com provas contra mim, porque isso aqui está sendo gravado. Eu não vou poder dar sequência, mesmo sem ninguém mandar. Deixamos, então. Mais tarde. Tá bom, então, gente. Abraço. Desculpa, eu tinha até me esquecido da orientação do diretor da faculdade. Até às 20h45. Sacanagem, prof, até daqui a pouco. É prova contra mim, não vai ser complicado. Olha, eu tô agindo, prof. Eu tô agindo. Oi?